Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O Ministério Público de São Paulo investiga possíveis fraudes em licitações. Numa operação, hoje, os agentes prenderam 13 pessoas, entre eles 3 vereadores de cidades paulistas. A polícia investiga as causas de 2 incêndios num pátio da Prefeitura de Vespasiano, em Minas Gerais. O fogo destruiu 16 carros. Trecho da BR-101 em Santa Catarina foi parcialmente liberado depois da queda de uma barreira no sábado à noite. Mas a Defesa Civil alerta: há risco de chuva forte na região. E ainda, começa no Rio uma das principais feiras de tecnologia e inovação do mundo. Terça-feira, 16 de abril, agora no Brasil TV. Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu 13 pessoas, entre elas vereadores da região metropolitana e da Baixada Santista. Eles são suspeitos de fraudar licitações públicas para favorecer empresas ligadas a uma organização criminosa, o PCC. Mais de 200 policiais militares saíram às ruas para cumprir 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. Todos foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Entre os presos, há empresários, agentes públicos e 3 vereadores de cidades da região metropolitana e da Baixada. São eles: Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel, e Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz de Vasconcelos. Ele também é secretário administrativo da Prefeitura de Ferraz. Todos são investigados pelos crimes de corrupção ativa e passiva. O Ministério Público diz haver indícios de que esses vereadores e outros agentes públicos interferiam em licitações de serviços, dirigindo e indicando pessoas, favorecendo assim empresas terceirizadas de mão de obra, limpeza, postos de controle e fiscalização. Em troca, segundo o MP, os vereadores recebiam uma porcentagem do valor do contrato. O objetivo era, a partir do controle de empresas, direcionar o resultado de licitações, especialmente na área da limpeza. Os promotores calculam que o esquema tenha movimentado mais de 200 milhões de reais em contratos públicos de pelo menos 12 municípios, cidades do Alto Tietê, da Baixada Santista e do interior do estado. A verdade é que as empresas atuam em um sem número de licitações naquelas prefeituras que eles têm uma facilidade comprada por indícios de corrupção que foram levantados até agora. De acordo com as investigações, o PCC influenciava nos ganhadores das licitações. Mas o Ministério Público pondera que não necessariamente os vereadores tinham uma ligação com a facção, mas os empresários sim. Os agentes públicos, até agora, são apontados apenas como um elo de corrupção nas prefeituras e nas câmaras. A operação de hoje é uma ramificação de outra deflagrada na semana passada aqui na capital, que apura a ligação de 2 empresas de ônibus com o PCC. Segundo o MP, a facção injetou dinheiro na Transwolf e na Upbus, para que elas atingissem o capital mínimo exigido para participar de licitações do transporte público. As 2 empresas também são investigadas por serem usadas para lavar dinheiro do tráfico. O que essas operações deixam muito claro é que há uma sofisticação na atividade dessa organização criminosa, que demanda de nossa parte também uma articulação maior de transmissão de informações, de atuação conjunta, porque eu acho que somente assim a gente vai conseguir, de fato, combater essa organização. A defesa do vereador de Cubatão, Ricardo Queixão, disse que vai pedir a revogação da prisão temporária e que ele está como averiguado e não como suspeito. Nós procuramos os advogados dos vereadores Flávio Batista de Souza, de Ferraz de Vasconcelos, e Luiz Carlos Alves Dias, de Santa Isabel, mas não tivemos retorno. As câmaras dos vereadores de Cubatão e de Santa Isabel disseram que colaboram com as investigações. Já a Câmara de Ferraz de Vasconcelos disse que só vai se posicionar sobre o caso quando for notificada pelo Ministério Público. Polícia Federal fez hoje a 26ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram 18 mandados de busca e apreensão. Nessa ação de hoje, a polícia apreendeu 13 armas, entre fuzis, rifles, pistolas e também munição.
A operação ocorreu em 8 estados: Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. O objetivo dessa fase é identificar os financiadores dos atos golpistas contra a sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado. De acordo com a PF, foi determinado o bloqueio de bens dos investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. A estimativa é que os danos ao patrimônio público naquele dia chegaram a 40 milhões de reais. E cerca de 16 veículos foram atingidos por 2 incêndios hoje de madrugada em Vespasiano, Minas Gerais. Eles estavam num pátio da prefeitura e a suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso. Foram 2 registros de incêndio em menos de 3 horas no local. O primeiro foi por volta de meia-noite e às 3 da manhã as chamas voltaram. O fogo mobilizou 13 militares do Corpo de Bombeiros que usaram 15 mil litros de água para controlar o incêndio. Carros, vans e caminhões foram destruídos. Os veículos são da Prefeitura de Vespasiano e seriam leiloados pelo município. Segundo os bombeiros, a suspeita dos funcionários que trabalham no pátio é que o incêndio tenha sido criminoso. A maioria dos veículos aqui são veículos de descarga, inutilizados pela Prefeitura, estão sem motor, estão também sem bateria. Então, por uma causa de incêndio, assim, geralmente pode ter sido criminoso, né? O local onde se concentraram as chamas fica bem perto do prédio da administração municipal. É o caso da Secretaria de Defesa Social, por exemplo. E na parte da frente funciona a garagem da prefeitura, onde os carros que estão a serviço do município ficam guardados. A parte de trás do pátio da prefeitura fica em uma rua sem saída, com iluminação precária durante a noite. A baixa movimentação e o fácil acesso aos veículos são indícios que os funcionários acreditam que facilitaram o acesso dos criminosos, onde o incêndio pode ter começado. O circuito de segurança da Secretaria Municipal de Defesa Social pode ajudar nas investigações. Os funcionários foram orientados a adotar outras medidas de segurança. Que eles colocassem aqui pessoas, tipo assim, de plantão aqui durante a noite ou mesmo durante o dia, porque se ficar um pátio, por exemplo, isolado, quem passa pensa que não tem ninguém, fica fácil de entrar e fácil de sair. Mas se tiver, por exemplo, segurança no local aqui, se tiver vigia, já consegue inibir, se for, no caso, comprovado mesmo esse incêndio criminoso, né? A Prefeitura de Vespasiano informou que abriu sindicância para apurar o caso. E também, de acordo com a Prefeitura de Vespasiano, o pátio está interditado para o trabalho da perícia técnica. Apesar dos estragos, não houve feridos. E a Polícia Civil de Minas informou que a perícia coletou informações e vestígios que vão ajudar nas investigações. Professores de institutos e universidades federais de todo o país estão em greve. Em Minas Gerais, a paralisação atinge 10 instituições. Lucas Franco tem as informações. No campus da UFMG, na região da Pampulha, muitos alunos estão sem aula nessa semana por causa dessa greve envolvendo os professores da instituição. Além da UFMG, a Universidade Federal de Ouro Preto também tem docentes que aderiram a essa greve. E outras instituições, como o Cefet e o Instituto Federal de Ensino aqui no estado. O que os professores estão pedindo? Reivindicam reajuste salarial, reestruturação de carreira e recomposição do orçamento. Inclusive, quando a gente fala do reajuste salarial, eles pedem que esse reajuste seja de 22,71%, pago em 3 parcelas de 7,6%, entre este ano e o ano de 2026. Já o governo federal está oferecendo um reajuste total de 9%, pago em 2 parcelas de 4,5%, no ano que vem e em 2026. Nós procuramos o MEC, que é o Ministério da Educação, para saber sobre essa greve dos professores em instituições de ensino federal. E aí o MEC informou o seguinte para a nossa equipe, que vem adotando todos os esforços para buscar alternativas de valorização dos servidores da educação, também atento ao diálogo respeitoso entre as categorias e que a pasta está atuando na participação da Mesa Nacional de Negociação e das mesas específicas de técnicos e docentes instituídas pelo
pelo serviço, pelo Ministério da Educação, para tentar converter essa greve dos professores. Aqui na UFMG eu até conversei com alguns funcionários quando a nossa equipe chegou mais cedo e eles disseram que a adesão dos professores tem sido grande. Então muitos alunos realmente estão sem aula, sendo mantidas aquelas para os alunos que devem concluir a formação ainda neste semestre e para os alunos que atuam nas áreas de pesquisas aqui da universidade. Na Grande Florianópolis, um trecho da BR-101 foi parcialmente liberado hoje, depois da queda de uma barreira, o que aconteceu no sábado à noite. Por lá, voltou a chover e a Defesa Civil disse que há, sim, risco de novos deslizamentos e alagamentos na região. Olá, o trânsito foi liberado hoje cedo por volta das 6 horas da manhã, mas ainda há restrição no sentido sul-norte, para quem vem de Porto Alegre para Florianópolis. Isso porque ainda tem material sobre a pista no quilômetro 234. As equipes da concessionária que administra a rodovia trabalham para tentar liberar totalmente o trânsito num prazo de aproximadamente 48 horas. Essa, pelo menos, é a expectativa dos profissionais que trabalham. No sentido norte-sul, de Florianópolis a Porto Alegre, o trânsito flui com uma certa tranquilidade na região do Morro dos Cavalos. Vale lembrar que foram aproximadamente 50 horas de bloqueio. Isso por conta das chuvas que se intensificaram nos últimos dias aqui em Santa Catarina. De acordo ainda com a concessionária que administra esse trecho, foram mais de 800 milímetros em um período de 3 dias. Juan Todescate, para o Brasil TV. E nas principais rodovias do Maranhão, motoristas têm enfrentado buracos, atoleiros e lama. E os estragos não ficam por aí, não. Na BR-222, uma ponte caiu perto de Santa Inês e uma cratera bloqueou o trânsito próximo a Bom Jesus das Selvas. Na BR-316, há vários pontos afetados pelas chuvas. E toda essa situação motivou a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, ao Maranhão. O Erisvaldo Santos acompanhou. O ministro Renan Filho chegou à região por volta das 11h30 da manhã, acompanhado do ministro dos Esportes, André Fufuca, que é aqui da região. Também veio na comitiva o vice-governador Felipe Camarão, mas a visita dos ministros não trouxe nenhuma novidade em relação ao prazo para a liberação aqui na BR-222. Permanece o mesmo que vem sendo dado nos últimos dias, lá para o início do mês de maio. Mas o ministro disse que serão executadas obras no período de estiagem para evitar que todos os anos as rodovias se rompam. Serão trocados bueiros estreitos por pontes, principalmente na BR-316, onde os rompimentos ocorrem praticamente todos os anos. Aqui na BR-222, o ministro disse que será construída uma ponte mais larga no lugar da ponte que caiu há cerca de 15 dias. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. E em Itanhaém, no litoral de São Paulo, começou a funcionar um centro de atendimento exclusivo para moradores com sintomas de dengue. A cidade tem mais de 550 casos confirmados da doença e pelo menos 1.000 em investigação. Assim que abriu, o local ficou cheio. 25 profissionais trabalham para atender a demanda. O atendimento no centro, que fica bem perto da UPA, é exclusivo para moradores com sintomas da dengue. Eles passam por triagem, consulta, teste, em alguns casos, fazem repouso e recebem medicação. Sexta-feira para cá que eu não me alimento, estou numa fraqueza só. Eu estive na UPA e depois ele me mandou para o postinho lá, Gaivota. Ele lá disse que lá não atende, agora para cá, mandaram para cá. Já tem 3 dias já que eu estou ruim, eu estou comendo, dói a barriga, dói o estômago, não estou conseguindo comer legal. Tudo que come eu jogo para fora. Tô com diarreia, dor no corpo, dor nas pernas e dor de cabeça. Febre não tive ainda. O centro de atendimento vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, inclusive nos feriados. O objetivo é atender 200 pessoas por dia. Já foram confirmados no município 583 casos de dengue só nesse ano. E 1.000 notificações ainda estão em investigação. A gente vai precisar ter um reforço de médicos aos finais de semana e também agora a gente está vamos abrir um edital para contrato temporário de técnicos de enfermagem e enfermeiros também. Após a primeira morte por dengue e o crescimento dos casos, a prefeitura decretou estado de emergência por causa da doença.
Seu Milton, de 72 anos, é um dos infectados. Fez o teste na semana passada e ainda sofre com sintomas. Eu estou aqui para pegar o resultado de um segundo exame. O primeiro já comprovou que foi dengue. Os sintomas continuam? Sim, continua. Está tomando medicação? Como é que é? Estou tomando sim. Os sintomas da dengue podem durar de 7 a 15 dias. A pessoa geralmente tem febre, dor de cabeça e mal-estar. Alguns pacientes sofrem de enjoo e podem vomitar. É preciso beber bastante água e procurar atendimento médico caso os sintomas se agravem. Já fiz o teste, foi comprovado que eu estou com dengue, agora eu tenho que seguir para ver se não piora. Já estou seguindo o tratamento com a médica, ela que me encaminhou para cá. Na Baixada Santista, de acordo com o levantamento do Estado, foram registradas 6 mortes pela dengue esse ano. Entre elas, a de um bebê de 1 ano em Cubatão. Outras 13 estão sendo investigadas. Casos confirmados são mais de 7.600 na região e quase 3.500 em investigação. A secretária de Saúde de Itaém disse que tem 7 moradores da cidade internados, um deles na UTI. O que a gente observa é que a gente ainda está com o aumento dos casos. Estão aumentando os casos, a gente vai redesenhando o nosso sistema de saúde. Então, hoje, a inauguração desse centro é já uma análise desses dados, né? A gente está com um incremento alto ainda, a gente ainda não chegou num contexto de platô dos casos. Então, conforme a gente perceber que a gente vai ter um platô e um decréscimo, a gente reorganiza o nosso sistema de saúde. E a seguir, começa no Rio uma das principais feiras de tecnologia e inovação do mundo, com expectativa de receber 40 mil pessoas por dia. Brasil TV de volta, falando da segunda edição do Web Summit, que começou no Rio. O grande evento de tecnologia e inovação que espera receber 40 mil pessoas por dia. Gente que vai debater desafios do momento, como a inteligência artificial. A língua oficial hoje aqui é o inglês. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo que usa tecnologia nos negócios. Web é como costumam chamar a internet. E Summit significa cúpula em inglês. Essa é a segunda edição do Web Summit Rio, o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, que acontece no Rio Centro, na zona oeste da cidade. O Bruno fez uma palestra no palco principal. Aos 7 anos de idade, ele já era programador de joguinhos. Já fundou 3 empresas. Hoje, aos 29 anos, é dono de uma startup de automação de processos com o uso da inteligência artificial. A minha startup acabou de fazer o lançamento, então nosso objetivo aqui é mais divulgar a ferramenta e começar a ir ao mercado com a nova versão. O objetivo desse evento aqui é conectar empreendedores, pessoas que têm boas ideias ou já estão com negócios montados, com investidores das áreas de tecnologia e inovação e também provocar debates relevantes para o mundo sobre os avanços da tecnologia. Nas conversas, os temas são variados: o uso da inteligência artificial, o mercado de criptomoedas, os desafios do comércio eletrônico e as matrizes energéticas. O evento, quando vem para o Rio de Janeiro e para o Brasil, é um evento sempre que traz os olhos do mundo inteiro para a cidade do Rio de Janeiro, para tudo o que está aqui a acontecer e para o Brasil, porque há aqui muita coisa a acontecer e que todo mundo também precisa saber. Além de empreendedores e investidores, o Web Summit também atrai curiosos. São mais de 600 palestrantes e 1.000 startups apresentando suas ideias. Logo cedo, uma legião de fundadoras de startups do Brasil e do mundo subiu ao palco. A Carolina mora no Canadá há 11 anos. A startup que ela fundou usa uma impressora 3D para criar tecido humano com vasos sanguíneos para serem usados em testes de medicamentos contra o câncer. Nós arrecadamos já 22 milhões de reais nesse momento e nós estamos vindo para outro 22 milhões.
Para poder desenvolver a tecnologia? Exatamente. O câncer de mama está desenvolvido, mas a gente quer ir para outros cânceres agora, principalmente de pulmão e ovário. A Samara criou um negócio voltado para os professores, para que possam comprar e vender materiais didáticos. Já tem professor tirando renda extra, inclusive planejando viagem com dinheiro extra que está ganhando, participar de congressos, de seminários, e a gente está conseguindo isso só por meio de uma plataforma digital onde eles trocam entre si materiais complementares que eles usam na escola. Bem legal, né? A Nanda está aqui oferecendo um serviço para monitorar a saúde mental dos funcionários de grandes empresas. Para mim é muito representativo que cada uma de nós suba nesse palco e faça acontecer para que outras mulheres também entrem nesse mercado e a gente possa revolucionar e trazer mais e mais mulheres e representatividade para as empresas. Um cais que estava interditado desde fevereiro no Maranhão ficou ainda mais comprometido nas últimas 24 horas. Esse cais é de responsabilidade da Força Aérea Brasileira, dá acesso ao centro de lançamento de Alcântara, mas ele também é usado por toda a população, porque nessa região não tem um porto municipal. A comunidade então enfrenta mangue e lama para embarcar e desembarcar na cidade. O meio de transporte mais rápido para chegar à cidade histórica de Alcântara, a 1 hora de barco de São Luís, é justamente por meio de embarcações. E o porto que era utilizado pela população e por militares do centro de lançamento de Alcântara é justamente esse, que já estava interditado desde a primeira semana de fevereiro, porque a passarela que liga a plataforma flutuante do atracadouro do CLA ela estava interditada por conta do risco de desabar. E isso acabou acontecendo ontem, exatamente naquele ponto ali. Desde esse período, os barqueiros não tinham local apropriado para embarcar e desembarcar os passageiros. E aí, uma outra plataforma com mais de 20 anos que está interditada, que é um cais de concreto que está caindo aos pedaços, é esse que os barcos estão parando para deixar os passageiros. Um risco para todo mundo, porque é um outro local que pode desmoronar a qualquer momento. A Aeronáutica informou que está tendo já a obra, já começou desde o mês de março, uma obra para recuperar o cais que pertence ao CLA, uma obra que vai custar cerca de R$109 mil, mas não tem prazo para acabar. Enquanto isso, os passageiros estão aí se virando para embarcar e desembarcar nesses barcos, nessas lanchas, de qualquer maneira aqui, onde dá. Inclusive até mesmo na área de mangue, no lajeiro, onde os passageiros passam pela humilhação de passar por dentro da lama para poder entrar na embarcação. A Prefeitura de Alcântara disse que já disponibilizou transporte para que os passageiros não utilizem mais aqui essa parte do cais que fica dentro da cidade histórica e eles possam pegar o ferryboat que fica 1 hora de carro daqui do centro da cidade para embarcar de forma mais segura num outro local aqui da cidade. Mas muita gente prefere vir para cá porque aqui é mais rápido. A Prefeitura de Alcântara garantiu que vai fazer de forma emergencial, enquanto o CLA não conclui ali o outro cais, a Prefeitura disse que vai fazer um cais provisório, fazendo uma espécie de espigão para que as embarcações possam atracar daqui a um mês, quando essa obra deve ficar pronta. E a Prefeitura disse que está correndo contra o tempo, porque no dia 8 de maio ocorre o festejo do Divino Espírito Santo, que é o principal festejo da cidade, que atrai muitos turistas para cá. Douglas Pinto, de São Luís, para o Brasil TV. E a Força Aérea Brasileira disse que as obras de reestruturação do atracadouro do centro de lançamento de Alcântara, no Porto do Jacaré, estão em andamento desde março e seguem conforme o planejado. Uma onça parda está se recuperando depois de ser atropelada perto da cidade de Campos Altos, interior de Minas Gerais, há cerca de um mês. Ela foi trazida para o zoológico de BH e precisou passar por uma cirurgia por causa de uma fratura no osso da pata traseira. Segundo a equipe veterinária, a cirurgia foi bem sucedida e o animal está se recuperando no recinto especial do zoológico. Depois de concluir o processo de reabilitação, a onça deve ser devolvida à natureza, perto da área de onde foi resgatada. A onça parda é um animal nativo do Brasil e das Américas e está em ameaça de extinção. E um bicho preguiça foi resgatado enquanto tentava atravessar a pista no início da manhã, no acesso ao aeroporto de Brasília.
Segundo o Alexandre, que resgatou o animal, ele estava a caminho do trabalho quando viu o bicho ali se arrastando na pista e alguns carros parando. O Alexandre estava de moto, com luvas, pegou o bicho preguiça e colocou numa árvore. Aí o animal ficou todo à vontade. O batalhão ambiental da PM não participou do resgate, mas informou que uma família de bicho preguiça está ali nessa região e que tem sido muito comum essa família ser vista atravessando a pista perto do aeroporto. Ainda bem que terminou tudo bem, né? Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia, ótima noite e até a próxima.